Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Nosso muito bom dia a todos os companheiros, todos os ouvintes da Rádio Londrina que estão sintonizados conosco para mais este programa Além da Vida. Muito obrigado pela companhia. Nós possamos hoje realizar um excelente programa, começando sempre com uma mensagem preparada pela Federação Espírita do Paraná através do seu programa Momento Espírita, que hoje nos traz Buscando nos Conhecer. Vamos ouvi-la e já retornaremos. Será que sabemos realmente quem somos? Nós nos preocupamos com essa questão? Ou acreditamos que ela seja apenas para os filósofos e para os livros de autoajuda? Essa é uma busca fundamental se desejamos ter uma vida mais feliz. Se procuramos nos relacionar melhor, se queremos enfrentar a vida e seus desafios com mais coragem. É igualmente uma busca desafiadora, uma busca no sentido oposto de todas as que fizemos até hoje, uma vez que sempre fomos na direção do mundo exterior. Fomos exploradores, desbravadores, conquistadores. Descobrimos novas terras, novas tecnologias, até novos mundos além do nosso. Nossos pés pisaram na Lua, o satélite natural da Terra. Dispomos de instrumentos que nos propiciam observar astros a milhões de anos-luz da Terra. Tornamo-nos extremamente hábeis em olhar para longe. E olhar para dentro? Será que lembramos de voltar nossa atenção para dentro de nós mesmos? Há um universo inexplorado na alma humana, universo que precisamos descobrir e conhecer. Se teremos que conviver conosco por toda a eternidade, uma vez que o espírito é imortal, que tal convivermos bem? Que tal convivermos em paz, sabendo o que vai em nosso íntimo, nossas imperfeições e potencialidades, por exemplo? Comecemos pela essência de tudo. Nossa criação. Somos obra de uma inteligência superior, da maior de todas as inteligências, que também é a causa primária de todas as coisas. Assim, podemos afirmar que temos uma origem divina. Nossa origem é importante, é grandiosa. Carregamos em nós a assinatura de uma inteligência que regula o universo através de leis perfeitas. Não somos pouco, somos muito. Fazemos parte de uma engrenagem gigantesca que nossa compreensão ainda não alcança com profundidade, mas que nosso sentimento percebe e se rende humildemente. Como consequência disso, há um segundo ponto, tão importante quanto este: nossa destinação certa à felicidade. Fomos todos criados simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber. A cada nova existência, Deus nos confere determinada missão, com o fim de nos esclarecer e de nos fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. É na conquista dessa perfeição que vamos construindo naturalmente a pura e eterna felicidade. Tudo que existe no meio desse caminho são mecanismos, experiências, estradas que nos levam a esse objetivo. Alguns o alcançamos facilmente, outros, rebeldes, relutamos e permanecemos tempo mais dilatado em sofrimento. Contudo, são sempre escolhas nossas. Somos obras divinas criadas para a felicidade. Buscando nos conhecer,
vamos entendendo como funcionamos internamente. Vamos entendendo nossas emoções, nossos sentimentos. Buscando nos conhecer, vamos percebendo nossas tendências, boas e más, reforçando as boas e combatendo as que não mais queremos em nossa vida. Refletindo diariamente sobre quem somos, vamos nos melhorando, tomando decisões sobre nós mesmos e resistindo à atração do mal. Assim, conquistamos o auto-amor, construindo paralelamente o amor ao nosso próximo e, como consequência, entendendo mais do amor ao nosso Criador. É a reforma íntima, o caminho que nos leva ao nosso destino certo. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Muito bem, queridos ouvintes e colegas de doutrina, simpatizantes da doutrina espírita, nosso abraço fraterno a todos, mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu sou até repetitivo quando eu falo isso, mas muitas vezes essa mensagem preparada pela Federação Espírita do Paraná, que a gente coloca antes de iniciarmos o programa, às vezes ela dá margem para a gente fazer um programa, uma discussão somente em cima dela, tamanha a complexidade do assunto. Esse assunto de conhecer-se a si mesmo, buscar o conhecimento, buscar nos conhecer, ele é por demais importante, interessante e complexo. A gente poderia divagar sobre muitas coisas do que foi falado na mensagem e até do que também não foi falado, até para a gente humildemente complementá-la. Todos nós espíritas, ou que já temos algum conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que o nosso planeta ainda é um planeta de categoria inferior, nas primeiras categorias da evolução. Lógico que existem mundos mais primitivos, mas o nosso mundo ainda é um mundo inferior. Então a natureza dos espíritos que estão aqui são de natureza inferior em sua maioria. Isso também é sabido e reconhecido. E assim como numa escola nós temos crianças entrando ali nos primeiros anos, nos primeiros estágios do conhecimento, nessa mesma escola nós temos alunos concluindo esse conhecimento e partindo para escolas superiores ou outros locais onde possam continuar a aprender e se aperfeiçoar. Buscar o conhecimento, eu digo assim, ele é até um privilégio para quem o consegue. Porque a maioria de nós que está nesse planeta ainda luta pela sobrevivência, luta para se manter vivo, num trabalho exaustivo, massacrante às vezes, que mal tem tempo de pensar nas coisas da vida, passando por lutas terríveis, com salários irrisórios, com dificuldade de adquirir o básico para o seu sustento de seus filhos, da sua família. Como a gente poderia chegar nessas pessoas e falar sobre isso? Talvez uma ou outra até consiga entender, mas a maioria estará focada nessa atividade principal de sobrevivência. O dia que nós tivermos uma sociedade mais justa, onde as pessoas tiverem mais garantias de sobrevivência, de segurança, de educação, de saúde, eu tenho certeza que estaremos dando um passo muito grande para que as pessoas possam realmente se dedicar às coisas do espírito, às artes, às ciências. Então o que eu falo não é nenhuma novidade.
Isso é só você ler os jornais, ver na internet, na televisão, ou estudar um pouco de geografia, de história, e você vai ver como é que é realmente o nosso planeta e no que as pessoas realmente estão se dedicando. É simplesmente lutar para sobreviver. Num mundo injusto, num mundo preconceituoso, num mundo violento ainda. Então tenhamos paciência. E se algum de nós que está agora ouvindo, se algum de nós já chegou nesse estágio de buscar, ter condições de olhar para dentro de si, se conhecer, tem condições materiais confortáveis, tem boa qualidade de vida, já não precisa se preocupar com o que vai comer amanhã. Essas pessoas são aquelas que já podem se dedicar a isso. É quase que um dever fazer. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o meu papel aqui? Por que a vida é assim? Essa pessoa tem que pensar, tem que buscar conhecer e se conhecer. E nós também temos que ter paciência com aqueles que ainda não conseguiram entender o porquê. E, se possível, criarmos condições de alguma forma para que eles o façam. Isso é a verdadeira caridade. Auxiliar as pessoas, não só materialmente, mas espiritualmente, moralmente, intelectualmente, auxiliá-las de qualquer maneira que estiver ao nosso alcance. Então, realmente, o homem hoje está olhando muito mais para fora do que para dentro de si. Mas nós não vamos nos furtar de termos que olhar para dentro de nós. Uma vez que nós estamos com a nossa vida mais tranquila, que as coisas estão fluindo bem, se você não olhar para dentro de si, vai começar a gerar um vazio existencial, que vão gerar doenças psíquicas, depressões, que a pessoa vai se sentir inútil, acha que não tem mais o que fazer, ou que não precisa fazer nada, para de ter atividade, para de ter movimento, para de pensar, para de criar. Então nós temos que, de alguma forma, ensinarmos o caminho para essas pessoas, e se elas têm o privilégio de não precisarem lutar pelas coisas materiais, chegou a hora de buscar as coisas da alma, do espírito, do autoconhecimento, para que a gente possa realmente tirar o melhor proveito da existência que nós estamos tendo aqui. E esse é apenas um aspecto que eu vejo que daria para abordar essa mensagem que nós ouvimos. E com certeza, não tenho dúvida, dá para abordar inúmeros outros aspectos deste mesmo assunto. Compete a cada um de nós pensarmos a respeito para tirarmos o melhor proveito da mensagem de hoje. Então nós vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na sua parte 2, capítulo 1, que fala dos Espíritos. No nosso último programa, nós estávamos falando sobre a questão da hierarquia, da escala espírita. Então, havíamos abordado a questão 100, número 100 do Livro dos Espíritos, quando então Kardec faz a sua exposição de por que foi feita essa escala, que ela não é definitiva, ela é apenas uma forma de organizar de uma maneira bastante simples, como é que os espíritos, não digo ser divididos, como é que eles podem ser agrupados. E o agrupamento é feito por afinidades, por características. E ele partiu então nessa escala para agrupar esses espíritos dos mais imperfeitos aos mais puros. Esse foi o critério que o senhor Allan Kardec ele optou. Então, na questão 101, que nós começamos no programa passado, e que vamos dar continuidade hoje porque ela é um pouco extensa, o Sr. Kardec começou a falar sobre os espíritos da terceira ordem. Ele colocou 3 ordens. A terceira seriam os espíritos imperfeitos. Não está dizendo nem que é mal, nem que é isso. Imperfeitos. Ou seja, ainda estão longe de atingir a perfeição.
E quais são os caracteres gerais? Quais são as características desses espíritos denominados imperfeitos? Então, segundo o Sr. Kardec, ele colocou assim, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Vejam como isso tem um pouquinho a ver com a mensagem que a gente ouviu e com o que eu havia falado, né? Que é a característica do nosso mundo, do nosso orbe dentro da escala dos mundos. Então nós somos um mundo imperfeito. E também aqui predomina o quê? Os espíritos imperfeitos, que tem essa característica que foi lida aqui agora. Esses espíritos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara a praticá-lo. Vejam bem como é interessante. Às vezes as pessoas me perguntam assim, puxa vida, será que existem pessoas capazes realmente de cometer essas atrocidades? Porque muitas vezes a gente olha pelo nosso prisma e pelo nosso jeito de olhar, nós seríamos incapazes de fazer. Mas a pergunta é, existem espíritos capazes disso? Sim. Conforme está escrito aqui, sim. Então há espíritos que se comprazem no mal. E por que eles fazem isso? Porque eles não conhecem nada melhor do que isso. Eles sempre viveram, aliás, toda a experiência anterior deles está dentro desses quadros. Veja bem, nós temos a nossa população aumentando dia a dia, certo? Desde muitas décadas, muitos séculos, a população vem aumentando permanentemente. Então não é, digamos assim, leviano dizer que todos os dias podem estar reencarnando aqui no nosso planeta, no nosso orbe, espíritos que estão tendo a primeira experiência num orbe como o nosso. E alguém diria assim, sim, mas o nosso orbe é inferior. Mas nós sabemos que existem orbes mais inferiores que o nosso. Então, para esses espíritos vir para cá, digamos assim, é como passar de ano, é como ser promovido. Ele está saindo de um lugar muito pior que o nosso e vindo para nós. Vindo para cá. E esses espíritos, quando a gente às vezes nós os vemos aí pela sociedade cometendo atrocidades, não dá para afirmar isso. Nós podemos dizer que são espíritos que vêm de orbes ou situações muito violentas, muito, digamos assim, restritivas, e que para eles aquilo é normal. Não para nós. Mas por que eles vêm para cá? Para aprender. Então, é triste dizer, mas sim, há espíritos que se comprazem no mal. Assim como tem espíritos que não têm noção de diferenciar uma coisa da outra. E como foi dito, espíritos que simplesmente são levianos, se divertem com a desgraça alheia. É como você para assistir vídeo cacetada, né? Com todo respeito para quem gosta, mas ficar rindo dos tombos, das quedas, das pessoas se machucando, cometendo gafes, enfim. É uma coisa um pouco bizarra, né? Mas é da nossa natureza. É da nossa natureza. Então nós ainda somos assim. Continuando o escrito de Kardec. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham avançado no desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas
e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Às vezes a gente está numa fila de supermercado, numa fila de banco, numa fila de ônibus, num lugar qualquer, assim, com pessoas muitas vezes que não são de nossas relações, pessoas aí do público em geral, pessoas que você não conhece, e às vezes a gente fica observando as conversas. Agora, nesses últimos tempos, nas filas das vacinas, né, a gente fica observando o que as pessoas conversam. Uma dando uma opinião sobre a vacina, uma opinião sobre a outra, uma opinião sobre a notícia, uma opinião. E aí que a gente começa a ver a diversidade de espíritos que tem aqui. E como as pessoas têm, assim, olhares diferentes sobre a mesma coisa. Uma notícia divulgada numa emissora de televisão, tem milhões de pessoas assistindo, cada uma vai ter a sua interpretação, porque cada um tem a sua história. Ontem foi comemorado, se é que é para dizer isso, os 20 anos daquele atentado nas Torres Gêmeas em Nova York. Todas as pessoas que assistiram o jornal ontem viram isso, né? Foram feitas cerimônias, né, para relembrar as pessoas que pereceram naqueles atentados. Isso faz 20 anos. Eu estava trabalhando nesse dia e lembro direitinho quando aconteceu, foi assim um choque. Um jovem de 18 anos não viu isso acontecer. Não viu acontecer. Ele não tem ideia do que se passou lá e de comoção teve. E tem pessoas que estão aí numa vida muito humilde, aí pelo interior, e que sequer sabem onde fica Nova York e qual é o significado daquilo. Todas essas pessoas ouviram as mesmas notícias. E cada uma fará uma interpretação pessoal dela. Com relação aí a esse período de vacinação e da Covid, eu tenho ouvido cada coisa em filas, em lugares de pessoas mais ou menos esclarecidas, verdadeiros absurdos. Absurdos. Coisas assim que não condizem com a ciência, coisas que não condizem com a realidade, opiniões pessoais. As pessoas têm uma opinião pessoal e acham que aquilo tem algum valor científico. Ela apenas, mas eu acho que é assim. Bom, se você acha que é assim, a ciência fique com a sua ideia, mas vamos ver o que a ciência diz a respeito. Ora, se nós que estamos aqui encarnados somos tão diversos assim, quando nós desencarnarmos e começarmos a fazer parte da erraticidade do plano espiritual, nós seremos exatamente o que somos, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com a nossa sabedoria ou com a nossa ignorância. Então, se um espírito aqui demonstra uma inclinação a cometer alguma maldade, no plano espiritual ele continuará sendo assim. E compete a nós ajudarmos, enquanto encarnados, as pessoas mudarem isso, né? Lembrando da mensagem que nós ouvimos agora há pouco, buscando conhecer a si mesmo, qual o seu papel nesse planeta, qual o objetivo da vida, dentro, claro, daquilo que a gente pode compreender disso, para que as pessoas, a cada ano na escola, realmente aprendam alguma coisa e possam ir para o próximo estágio, né? Com um pouquinho mais de conhecimento, com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de experiência. E tudo isso, claro, a benefício de nós mesmos e daqueles que convivem conosco. Continuando os escritos de Kardec. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem.
nós fazemos um intervalinho de novo. Falei há pouco que quando a gente desencarna, né, quando nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual, nós seremos exatamente o que somos. Levaremos os nossos amores e levaremos os nossos rancores. Levaremos a nossa sabedoria e junto a nossa ignorância. Estando do outro lado, nós manteremos a lembrança daquelas pessoas que conviveram conosco nessa existência e até mesmo em outras. E nós sabemos que, dependendo da ordem do espírito, né, ele fica nas camadas, se é que podemos dizer assim, mais densas da psicosfera e a outras nas camadas mais elevadas. E as pessoas pensam entre si, elas trocam pensamentos, trocam energias. E esses espíritos podem eventualmente vir ter algum contato, não ostensivo, né, como foi falado aqui, Kardec falou de uma comunicação. Então, quando um espírito desses, através de um médium, pode dar uma comunicação, claro, isso sempre com um fim útil e com um objetivo, ele revela na sua linguagem aquilo que ele é, pelo tipo de palavra que usa, pelo tipo de pensamento que ele exprime. E aí, evidentemente, se usar de palavras chulas de baixo calão, ele demonstra ser naturalmente de terceira ordem. E se puder influenciar alguma pessoa que sintoniza na mesma vibração, ele pode provocar pequenas perturbações, perturbação na psicosfera, desde causando dores emocionais, desequilíbrios, que são as chamadas obsessões. E no livro dos médiuns elas são bem explicadas, porque elas também ocorrem em diferentes graus ou diferentes níveis de gravidade. Então, além desses espíritos se traírem pela comunicação, quando eles influenciam alguém de maneira não ostensiva, isso se traduz em sentimentos, né? Digamos assim, mais doloridos, sentimentos pesados, que demonstram que eles não conseguem transmitir bons pensamentos devido ao estágio em que se encontram. Continuando o que Kardec escreveu. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Ninguém é punido para sempre. Ele vai ter apenas a impressão de que isso acontecerá para sempre. Depois virá o arrependimento, depois virá a vontade da mudança e depois virão, então, as oportunidades de resgate e de expiação através de novas encarnações, sempre ligadas à ideia principal, a um determinado núcleo de pessoas onde esses espíritos possam, então, se regenerarem, ou seja, fazer o que não fizeram, completar o que não fizeram, superar as dificuldades acumuladas até aquele momento, dando então um grande passo na evolução. Então, mesmo um espírito da terceira ordem, ou seja, espírito imperfeito, não está fadado a ser imperfeito eternamente. Ele traz sempre a oportunidade de se melhorar. E podem então compor 5 classes principais, esses chamados espíritos imperfeitos. Então, no item 102 do Livro dos Espíritos, Kardec começa da 10ª para a primeira classe. Então, a 10ª classe, segundo o Livro dos Espíritos, foi colocado o grupo dos espíritos imperfeitos. Então, a 10ª classe é dos espíritos impuros. Depois terá a 9ª, a 8ª, a 7ª, a 6ª e assim por diante. Então, começando do 10º para o primeiro lugar, da 10ª classe para a primeira classe, começamos então com a 10ª, dos espíritos impuros. Quais são as suas características?
são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o conseguirem, retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Sabe aquela definição de inveja? O pessoal às vezes confunde a inveja com outras coisas. Ganância. Ganância também não é legal, né? Mas uma pessoa que tem ambição já é uma coisa mais light. Todos nós ambicionamos alguma coisa, e é a ambição que produz o progresso. A ganância é um pouquinho pior, porque a ganância é querer tudo para si. Então, ser ambicioso, nenhum problema. Nenhum problema. Ser ambicioso, ter ambições no campo profissional, no campo social, ter ambições, ótimo. Isso aí vai movimentar o progresso. Agora, quando eu quero só para mim, eu sou ganancioso, aí começa a ficar muito complicado. Mas invejoso. Invejoso aí é o piorzinho dele. Esse, se não tem, deseja que os outros não tenham. Ele sofre pelo que os outros têm, porque ele não pode ter. Então ele preferiria que os outros não tivessem, somente pelo fato dele não ter. E esse realmente é um sentimento muito, 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 muito inferior. Então esses espíritos impuros, eles são inclinados para o mal. Mas, como eu falei antes, não é assim que ele foi criado para o mal. Não é isso. É inclinado para o mal. Porque ele deve ter saído de mundos muito inferiores, onde ainda a luta é primitiva, é pelo osso. É quem pode mais chora menos. É um mundo onde o egoísmo é o determinante para a sobrevivência. E quando esses espíritos vêm para orbes mais elevados como o nosso, onde esses sentimentos já estão sendo abrandados relativamente, não tudo, mas relativamente, eles ainda são vistos como mais inferiores do que nós. E eles não fazem o mal por querer fazer o mal. O mal é o seu lugar comum. O mal é aquilo que eles conhecem. A imperfeição é aquilo que eles conhecem. Então, eles vêm para cá para aprender o bem. E sempre que possível, nós os eliminamos e não damos oportunidade para esses espíritos se ajustarem. Por isso que eu sou definitivamente contra a pena de morte. Seja ela em que momento, que estágio for, o crime que for cometido. A única maneira de resgatar um espírito é dar a ele a oportunidade de pelo menos pensar nisso. Se ele vai mudar, não sei. Mas só Deus sabe o destino que esse ser pode ter. Então sim, há espíritos aqui inclinados para o mal, e a gente tem que entender que do lugar que eles vieram, isso não é incomum, é incomum para nós, para eles não. Vamos continuando com o que Kardec escreveu. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel que acabam sempre por se traírem. A gente só costuma falar daquilo que sabe. Se eu tiver que falar de um assunto que eu não conheço, provavelmente alguém que conhece vai dizer assim: bom, você está falando uma inverdade. Por quê? Porque eu estou tentando fazer o papel de que sei, e na verdade eu não sei. Então, quando um espírito não é bom, ele tenta enganar para se aproximar de alguém,
ele acaba por se trair na sua linguagem, nos seus gestos. Num dado momento, ele mostra o seu caráter. Nem por isso ele deve ser rejeitado. Nem por isso ele deve ser escusado de alguma coisa. O que nós temos que fazer é ajudá-lo em qualquer situação, encarnado ou desencarnado. Esse é o papel nosso, seguindo aquela regra universal. O forte ajuda o mais fraco. O forte ajuda o mais fraco. Sempre e em qualquer lugar e em qualquer situação. Quem levar isso à conta está dando um grande passo no seu aprimoramento. Uma coisa bem simples de entender, que até uma criança entende. Alguns povos se arvoraram em divindades maléficas. Outros os designaram pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Então, desde todos os tempos existem esses espíritos que se comprazem no mal, porque o mal, ou a imperfeição, é um lugar comum deles. E na antiguidade, quando esses espíritos tinham contato com os homens, eles foram designados pelos nomes de demônio, maus gênios ou espíritos do mal. E nenhum espírito do mal está fadado a ser espírito do mal para sempre. Sempre existirão espíritos do mal, mas nem sempre é o mesmo, porque muitos vão saindo dessa situação e vão evoluindo, assim como vão chegar outros para desempenhar esse papel. Bom para eles que evoluem, bom para nós que nos, digamos assim, exercita nas nossas virtudes. Nós vamos exercitar as nossas virtudes como? Em contato com esse tipo de espírito. E Deus, como é sábio e justo, faz isso aí. Esses espíritos que estão evoluindo, que vão conhecendo a perfeição gradativamente, são colocados ao lado dos espíritos que se dizem mais perfeitos para os experimentá-los, para verificar se aquelas virtudes que eles alegam ter, eles têm realmente, por esse contato. Então, quando a gente se depara com um espírito muito inferior, muito mal, que não compreende as coisas aqui, se a gente desistir, nós estamos desistindo de evoluir. Porque é esses espíritos que têm essa nossa capacidade de amar, de tolerar, de perdoar. Eu amo, mas amar quem ama você, como diziam lá os evangelistas, até os pagãos fazem isso. Até os pagãos amam quem os ama. O cristão ama aquele que o detesta. Isso ensinou Jesus. Vejam bem que coisa bacana. Esses espíritos estão aqui para serem ajudados e para evoluir. E nós estamos aqui para ajudá-los a evoluir, claro, cada um dentro das suas possibilidades, das suas capacidades, do seu entendimento. E nem todo mundo, evidentemente, vai entender as coisas da mesma maneira. Esses espíritos, quando encarnados, os seres vivos que lhes constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e, por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz de civilização não os forra do opróbrio e da ignomínia. Aqui tem uma coisa para observar nas entrelinhas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. Opa! Então, nós podemos encontrar esses espíritos impuros em grupos sociais mais privilegiados? Sim. Podemos encontrá-los em grupos sociais menos privilegiados? Também sim. Tanto num quanto no outro. Está escrito aqui. A natureza deles é que é impura. Ele pode ter nascido numa família abastada, com recursos, teve possibilidade de estudar, de boas escolas,
E você vê nele uma maldade intrínseca. E eu acho que todos que estão me ouvindo agora já devem ter ouvido falar de algum exemplo assim. Então, não é a condição social que vai determinar se o espírito é impuro ou não, pessoal, queridos amigos ouvintes. E isso nós vamos encontrar em todas as categorias sociais. Pode ser um espírito assim que não teve oportunidade de estudar, ignorante, nasceu num ambiente muito hostil, sem recurso nenhum, e ele vai ser mau. Mas você pode encontrar esse mesmo tipo de espírito na alta sociedade, na nobreza, dentro das famílias mais abastadas do planeta. Entendam isso, por favor. Não é o verniz superficial, é o espírito em si que vai ter essas características, tá? De espírito impuro. E por que ele nasce nessas condições? Para aprender. Se um nasceu, digamos, desprovido de todos os recursos, não é castigo, é oportunidade para se tornar bom. Se o outro nasceu impuro, numa sociedade abastada, numa família com recursos, com tudo que a sociedade pode dar, não é prêmio, é oportunidade. É isso que nós precisamos entender. E nós vemos isso. Nós vemos pessoas que muitas vezes estudaram, tiveram muitas oportunidades, mas têm assim um caráter violento, belicoso, não entendem as coisas, agridem todo mundo, são preconceituosas, se acham assim superiores a tudo e a todos. E às vezes pessoas humildes que você não consegue entender porque uma pessoa que sofre tanto é tão revoltada também. Então vamos entender isso. O espírito, ele pode nascer em qualquer lugar, em qualquer condição. O que está dentro dele, o que ele é a parte espiritual. O corpo, as condições é apenas um verniz. Eu acho que todo mundo conseguiu entender. E esses espíritos estão aqui para melhorarem, para se purificarem, para se tornarem melhores. Muito bem. E lógico que pode ter ficado alguma dúvida. Essa é a forma particular nossa de entendermos essa questão sob a 10ª classe de espíritos impuros. Continuamos sempre a recomendar que aqueles que nos ouvem, né, participem de grupos de estudos. Hoje tem muitos grupos de estudos virtuais, até por conta da pandemia, às vezes não precisa nem ir no centro. Eu próprio participo de um grupo de estudo virtual. Nos reunimos, pessoas de diferentes cidades, inclusive, e que estudam virtualmente. É muito bacana, muito legal, né? E até mais barato, porque a pessoa não precisa se deslocar, ir para um lugar, ficar reunida. Claro que o contato humano é sempre bom, mas o contato virtual está ajudando muito nessa parte de estudos. Então, minha gente, hoje tem agora o programa do Dr. José Antônio de Paula, que hoje vai falar sobre o Livro dos Espíritos, esse livro que a gente estuda há tanto tempo, né? Tem 12 minutos do programa dele, então o nosso tempo está em cima do laço. Na semana que vem, nós vamos já continuar na 9ª classe, né? Que são os chamados Espíritos Levianos, que eu acho muito bacana esse entendimento que o Livro dos Espíritos nos dá. Muito obrigado a todos. Que tenham todos um bom domingo, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, Irmão Maior, e os bons Espíritos estejam conosco a nos proteger, a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, ao nosso trabalho. Muita paz a todos e até o nosso próximo programa. Bom, amigos, como iniciamos nas reflexões passadas, né, que gravamos hoje mesmo, nós iniciamos a missão de Kardec, que era culminar no Livro dos Espíritos. E Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos por orientação dos Espíritos Superiores com 501 perguntas, não 1018, que viraria 1019. Esse aqui é um facsímile que foi lançado na comemoração de 100 anos do Livro dos Espíritos, e ele está em bilíngue, em francês e português, traduzido pelo professor Canuto Abreu. E esse é um facsímile do livro que foi lançado em 1957, 100 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas.
E nós vamos falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, que foi reimpresso depois, no ano de 1860. Foi lançado em 1857, foi reimpresso então com as 1018 questões. Uma era desdobrada em duas que viraram para nós hoje, na banda 1019 questões. O que chama a atenção em O Livro dos Espíritos? A profundidade. Naquela época estava encarnado na França espíritos de alta envergadura, muitos dramaturgos, muitos literatos. Vitor Hugo estava ali reencarnado na época de Napoleão. Então havia muita gente reencarnada com a missão de ajudar a propagar o espiritismo. Vitor Hugo se torna espírita, e Alessandro tornou-se espiritualista, era um adepto das mesas girantes, a história de sua vida conta, e os últimos livros, o último livro já tem a influência da espiritualidade. Já era bastante espiritualizado antes de conhecer as mesas girantes, sob o estímulo da sua amiga Delphine de Girardin. Delphine de Girardin tem um texto em O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ali publicado por Allan Kardec. O que chama a atenção daqueles literatos quando é lançado o Livro dos Espíritos é a introdução. A introdução de um livro normalmente é uma página e meia. Allan Kardec faz a introdução do Livro dos Espíritos com mais de 30 páginas, conforme a gráfica 31, conforme a gráfica 34 páginas, que depois foram divididas por tópicos. Tem 17 tópicos, e eu separei para que vocês vejam quanta informação que Allan Kardec passa naquela introdução, de maneira que quando aquelas pessoas que fossem saber de que se trata esse livro, porque já tinham tantos livros, alguns tão mundanos, vulgares, por causa das mesas girantes, sobre aquele tema de espiritualidade, que já estava cansando os literatos naquela época, e de repente surge mais um livro, o Livro dos Espíritos. Então, quando eles pegavam para folhear e começavam a ler a introdução, eles já se encantavam e começavam a ir lendo a introdução e não tinham mais vontade de parar. Isso só na introdução, antes de entrar na primeira questão, que é Deus. No tópico número 1, que hoje é dividido em 17 itens, no tópico número 1, Allan Kardec aborda o termo Espiritismo. Não existia, foi criado por Allan Kardec, e diz o próprio Allan Kardec, para diferenciar as palavras que existiam na época: espiritual, espiritualismo, espiritualista. Se ele fosse usar as mesmas palavras, não daria para diferenciar de quem fosse adepto daquela nova doutrina que surgia ali naquele momento com aquele livro. Ao mundo, à luz do mundo, o Livro dos Espíritos é o nascimento da doutrina que os espíritos superiores vieram trazer à Terra. E segundo o professor Canuto Abreu, na primeira edição com 501 questões, eram os espíritos na sua pureza ditando. Na segunda edição, 1860, com 1018 questões, que viraram 1019, era Allan Kardec. Metade da obra são comentários de Allan Kardec. Então é Allan Kardec organizando a obra dos espíritos superiores, porque ele era um desses espíritos. No item 2, sobre a alma, a definição. No item 3, sobre as mesas girantes. No 4, as manifestações inteligentes. No item 5, as diferentes caligrafias dos espíritos que escreviam com aquelas cestas, naquela rosa. No item 7, o espiritismo não está na alçada da ciência naquela época, porque a ciência não tinha materiais para analisar o mundo espiritual, para aferir aquela. Tinha que ser uma ciência nova, que era a ciência espírita trazida pelo espiritismo. O estudo doutrinário, no item 8, a veracidade das comunicações, como nós fizemos um artigo sobre os fake news da época de Kardec, né, aquelas mistificações, como diferenciar tudo na introdução, a diferença entre os espíritos superiores e os espíritos inferiores, como se vê pela mensagem, a identidade dos espíritos, como saber se são eles ou não. No item 13, os diferentes graus de evolução espiritual. No 14, a ideia para os espíritos superiores, a ideia é tudo. Então a geografia, a forma de escrever, o médium interfere.
Mas a ideia aí vai dizer se é uma ideia superior ou não. E nós vamos aqui nos apegar ao item 15, que diz sobre o medo que as pessoas tinham de ler o Espiritismo e levar à loucura. O livro dos Espíritos poderia levar à loucura. E diz Allan Kardec nesse item, ao contrário, e bem ao contrário, o livro dos Espíritos, a convicção que ele nos faz, nos preserva da loucura e do suicídio, através da resignação que nos dá para os sofrimentos, as dificuldades da vida. E nós vamos encerrar a reflexão de hoje voltando aqui. No item 16 ele vai falar das oposições das pessoas que tentam se opor à doutrina dos Espíritos. E no item 17 diz Allan Kardec, a verdadeira doutrina espírita está no ensino dos Espíritos, no ensino que os Espíritos nos apresentaram, no ensino que os Espíritos nos deram. Entre os homens de Deus, diz Allan Kardec, esse mundo invisível é preenchido por seres de todas as ordens e categorias, nos diferentes graus que nos levam à perfeição. Não existe o vazio, existem espíritos e os mundos habitados entre nós, ou os homens e Deus, né? Os seres humanos e Deus, e encerra Allan Kardec. E para encerrar a reflexão, nós vamos voltar então no item 15, em que ele diz que a doutrina dos Espíritos, ao contrário do que diziam seus opositores, poderia levar à loucura, ao contrário, nos preserva da loucura. E quem nos conta uma história muito bonita, está registrado no livro Espírito da Verdade, porque tem vários espíritos através da mediunidade de Chico Xavier, e uma dessas mensagens está escrita por Hilário Silva. Hilário Silva nos conta que ocorreu um episódio na vida de Allan Kardec em abril de 1860, 3 anos depois do lançamento do livro dos Espíritos. Kardec não parava de trabalhar. Ele escrevia a Revista Espírita desde 1858 mensalmente. Respondia dezenas e centenas de cartas. Respondia à agressão que recebia através da Revista Espírita, as ofensas que vinham através dos descréditos, através das religiões daquela época. Então diz Hilário Silva, numa manhã daquela data, o codificador se quedara exausto e desalentado diante de tantas pressões, críticas, perseguições e calúnias. Sua esposa lhe traz então uma encomenda que acabara de chegar. O professor abre aquela encomenda, lembre-se bem, ele estava exausto, havia quedado exausto e desalentado. Ele abre aquela encomenda e havia uma carta assinada por Joseph Perrier, relatando-lhe a sua própria história na carta. Ele havia sido um sério candidato ao suicídio, premido pelas dores e aflições oriundas de dramas pessoais que ele não soubera enfrentar. Numa noite, encaminhara-se às margens do rio Sena e, decidido a jogar-se da Haute-Marie, ao apoiar-se com a mão, tocou um objeto que caiu ao solo. Surpreendido, tomou às mãos aquele volume e, procurando uma luz próxima de um poste, pôde ler. Estava escrito naquele livro: esta obra salvou minha vida, leia com atenção e tenha bom proveito. Estava em cima da ponte e estava assinado A. Laurent Lohan. Estupefato, li a obra, o livro dos Espíritos. Aí disse Hilário Silva, acrescente então a Joseph Perrier um breve comentário ali naquele livro e encaminha ao professor que caiu tudo reencadenado. Kardec abriu o livro, o pacote. Encontrou o livro ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, Allan Kardec. Abrindo-o, encontrou a mensagem acima, acrescida das seguintes palavras:
salvou também a minha vida. Era então agora o Alohan, que manda a carta a Kardec dizendo no livro, que é o livro dos Espíritos, a quem os inimigos da doutrina que surgia, dizia que podia levar à loucura, salvaram também a sua vida ali naquela ponte onde ele iria se suicidar. E diz a mensagem de Alohan: Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. E após a leitura, continuar escrevendo, o professor de Ivaí, a respeito dos dramas que vivia, por preservar a doutrina dos espíritos das tentativas que visavam deturpar os seus princípios, pensou: é preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Emmanuel, Chico Xavier, Hilário Silva, na mensagem no livro O Espírito da Verdade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.